E aí, gurizada, firmeza? Maurício Weimar de novo com vocês, velho. Hoje vídeo especial sobre Blast Beats. Eu vou estar demonstrando, tocando, né, os 3 tipos de Blast Beats que eu considero serem os principais, os mais usados e que eu acabei utilizando mais no decorrer dos anos, tá? São eles o Traditional Blast, o Hammer Blast e o Bomb Blast. Tipo, tudo em inglês, né, velho? Convenção universal isso aí, tá? Se tu não tá ligado, no momento que eu tocar aqui, tu já vai sacar qual é que é. Na descrição do vídeo tem um link para te baixar o PDF com tudo que eu vou estar tocando aqui. Então acompanha lá junto, né, para não te perder aí. E, cara, só antes de começar, eu queria dedicar esse vídeo para os 2 maiores expoentes de Brutal Death Metal do Brasil, cara, que são o Sandro Moreira e o Max Kolesny. Então, caras, isso aí vai para vocês, tá? Humildemente, uma homenagem a vocês aí que sempre foram e continuam sendo a minha maior influência no metal extremo, saca? Então, Sandro Moreira, Max Kolesny, é nóis, velho. Grande preza. Vamos nessa então. Traditional Blast, primeira folha, número 1A. Beleza? Analisa ali, tu vai ver o seguinte, ó. Ride com bumbo e a caixa alternando no meio. Saca? Lentinho é só isso aqui, é bem simples. É só isso, velho, tá? Onde que tu vai ver esse tipo de batida? Meu, pra começar, se tu for ver os CDs que eu gravei, o Conceived by Inhuman Blood, Nefast, e o Weaponize, o The Order, lotado de Traditional Blast, saca? Então, assim, tem por tudo. Nile, praticamente é só isso, e o Bomb Blast, a full também, mas muito mais o Traditional Blast. Feito? Daí tu vai, se tu olhar ali na 1B, tu vai ver que tem uma Accent Variation 1, tu vai acentuar a tua condução a cada 4 batidas. Só isso aqui, velho. Pode usar cúpula também, né? E aí na levada fica assim, ó. Beleza? Desce ali na 1C, daí tu vai acentuar a cada 2 batidas. Ou com a cúpula. E com a levada. Fechou. Aí a gente vai na 1D. Cara, assim, eu já fiz um monte de piada aí, né, cara, brincando com, né, o cara não tocar com 2 bumbos e tal. Na verdade, cara, isso aí é liberado, tá? Não interessa do jeito que tu toca, cada um toca do jeito que quiser. Eu gravei todos os meus álbuns com 2 bumbos, na realidade, usando esse 2-foot blast, né, que é aqui, né, ó. Então assim, velho, né, em vez de tocar com um só ali, tu utiliza os 2. O que acontece, velho? Eu não gosto disso aqui quando é uma velocidade mais lenta, né? Só que a velocidade lenta, a velocidade é super relativo, né, cara? Pra mim, um lento pode ser rápido pra caramba pra ti, ou ao contrário. Então, por que eu insisto, né, em tocar com um bumbo só? Mais hoje, assim, né? Porque, cara, eu acredito que é o mais tradicional, saca? Tem mais a ver com quando os caras criaram essa parada. E se tu for ver, né, meu, vai lá, décadas atrás aí, os caras não tinham nem trigger, né, meu? Então, assim, cada bumbo um som diferente ali, tu tá ligado, né? E aí, se tu tocasse com os 2 bumbos, ia ficar um troço disparelho de ouvir, né? Ia ficar pipo, 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 aqueles bumbos, né? Então o cara ia com um só. E outra porque isso aqui derivou, né, do Skunk Beat, da batida trash lá, né? Então, assim, um bumbo só, né? Já viu alguém tocando essa Skunk Beat com 2 bumbos? Não tem, né? Então é isso, basicamente isso aí. Mas, velho, tá liberado, eu gravei meus álbuns tudo com 2 pedais, né, 2 bumbos. Né? Hoje em dia eu tentaria fazer diferente, mas dependendo da velocidade fica difícil. E aí, cara, vamos aí pra 1E, um exemplo com backing track, tá? Com contexto de música aí. Fechou. Vamos para a folha 2. Aí a gente tem o Hammer Blast. Hammer, né, em português, significa martelo, né, cara? Então seria o cara meio que martela aquelas batidas ali, vai junto com a caixa e o bumbo, né? Tudo juntinho, assim. Como é que ela soa? É isso aqui, ó.
Saca? Mãos juntas e os bumbos, daí tu pode fazer alternando, juntinho com a caixa. Tá vendo? Ali na 1A tu tem isso aí, ó. Se for bem devagarinho, tem isso aqui. É isso aí. Onde é que tu vai achar esse tipo de batida, cara? De novo, cara, eu tô falando das minhas músicas, né, meu? O vídeo é meu, o canal é meu, eu falo das minhas músicas se eu quiser. Não gostou? Se tu pegar o primeiro álbum do Nefasto, Immortal Unholy Triumph, velho, né, é todo ele baseado em Hammer Blast. Acho que eu nem conseguia tocar Traditional Blast, eu acho. Eu nem sou muito fã desse Hammer Blast, cara. Eu achava meio, tipo, é só o que eu consigo fazer mesmo e vai assim mesmo, saca? Mas na época era bacana. Porra, Cannibal Corpse usa direto isso aí também, né? Sempre usou. E geralmente é o primeiro Blast que a galera aprende a fazer, por ser exatamente mais simples. E ele funciona bem, né, cara? É que como eu gosto de preencher mais o espaço das músicas, esse aqui ele é meio vazio, né, na real, né? Tipo... Depois quando eu for pro Bomb Blast, tu vai ver que é uma variação desse aqui, na moral. Que eu acho bem mais bacana. Mas esse aqui também funciona bem, velho. É bem porrada, marca full, né? Daí ele, 2B, uma variação. Tu vai ver que é a mesma variação do Traditional. Tu vai acentuar a cada 4. Né? Olha lá como é que fica. Feito? Daí tu descer na variação 2C, acentua 2 em 2. Tu entendeu aqui que eu faço do condição, né? Eu posso acentuar ele sem ser com a cúpula, né? Eu posso acentuar só aqui. Ou com a cúpula. Então eu toco um pouquinho aqui e depois com a cúpula. Feito? Segue então com um exemplo com contexto musical aí na 2D. Seguimos então com a folha 3, Bomb Blast. Saca? Essa é a explosiva, né, meu? Essa aí seria mais ou menos a Hammer Blast, mas com bumbo dobrado. Olha como é que soa, uma velocidade decente. Essa é porrada, velho. Essa é provavelmente a mais violenta que tem, né, por causa desses bumbos aí. Bem tradicional também, muita gente usa, né, velho? Geralmente o cara que toca com Traditional Blast, o cara usa essa aqui pra alternar junto. Beleza? Ela é a mais difícil de todas, velho, porque tu precisa estar com uma técnica de bumbos bem em dia, né? E as mãos também, tipo, pra encaixar tudo certinho. Se tu não tiver com a técnica em dia, vai ficar meio falhado. Direto também tem ali no Conceived by Human Blood, que eu gravei, direto no The Order, tá? Mas tudo que é banda tradicional de death metal tem isso aí. Beleza? Vamos analisar devagarinho. Olha lá, tu vai ter mão direita, mão esquerda e bumbo junto. E o esquerdo alternando. Então, ó. Tá? Acelera isso aqui, tu tem, né? Três B, acentuando em 4. Acentuando em 2, 3C. E aí fica com exemplo com contexto musical agora. Seguinte, vamos para a folha 4, daí tu vai ver ali, ó, Traditional Blast in Triplets e Sexteens, que é exatamente o Traditional Blast, mas usando em tercinas e sextinas. Tercinas nas mãos e bumbos em sextinas, ou melhor, é confuso, por isso que eu botei triplets e tercina e sextina, porque depende de como tu analisa, né, cara? Se tu analisar as mãos juntas, tu vai ter sextina e os bumbos vão estar em tercinas, mas se tu analisar só a mão direita em tercina, o resto vai estar em sextina.
Pô, confuso, mas se tu olhar na folha tu vai ver, ó. Eu escrevi os pratos em tercinas e o bumbo e caixa em sextina. Por isso, beleza? Essa é massa, velho. Saca só. Aí o cara vai falar, porra, mas isso aí é igual a outra. Aí que tal, velho? Sem acentuação, se tu não tiver música junto, só bateria é a mesma coisa, né? Isso aqui. Mas com acentuação em 3 agora, tu vai ver ali na 4B. Olha só. Tá? Essa aí, cara, por incrível que pareça, eu acabei não utilizando nunca muito, não sei porquê, tá? Eu usava uma inversão dela, enfim, mas não exatamente essa aqui. Mas é bem comum tu ver por aí, cara. Então eu acabei de tocar com a variação 1 ali já, tá? Essa foi a 4B. E aí tu pode usar essa aqui também como two-foot, com os dois bumbos. Eu não recomendo essa aqui, velho, porque como tu tá em 3, olha só o que acontece, ó. Quando tu acentuar quando tu acentuar a segunda vez, tu vai acabar acentuando no esquerdo, né? Primeiro no direito, depois no esquerdo. Olha ali, ó. E isso, velho, não é muito bacana pra coordenação, né? Mas ela fica assim, ó. Soa exatamente como a 4B, a anterior ali com o bumbo só. Segue o exemplo com contexto aí. Seguimos na folha 5 então agora. O Hammer Blast em tercinas. Se eu tocar só 5A de novo, tu não vai entender qual é a diferença, né? Porque tu precisa da acentuação, tu precisa da música aqui. Então eu já vou direto pra 5B. Foi? Essa aí, tá? E não tem muito o que falar dessa aí, meu. É bem simples e direta. Já fica com exemplo, então, com contexto aí. É a 5C. E por último, então, folha 6. Bomb Blast em tercinas e sextinas. Direto na 6B com acentuação, tá? Essa aqui é uma das minhas preferidas também, saca? Eu usei isso aí bastante, velho, né? Se tu for no Conceive, né, do segundo álbum do Nefasto, tu vai ver na quinta música, Dying End, tem esse som, tem essa levada. Se tu for também no The Order, na última música do CD, Blast B.O. Wars, direto essa música com essa levada aí também, tá? Uma paulada, velho. Bem bacana. Então tu viu ali, por exemplo, ó, só rapidinho, se tu pegar essa aí, tá, essa Bomb Blasting Triplets que a gente tá vendo agora, tu pode ir lá na página 3 e ela é exatamente a variação dela em tercina, né? Bom, óbvio que todo mundo entendeu isso aí já também, né? Mas é sempre assim, quando a gente começou lá com a Traditional Blast, se tu for pra Traditional Blast em tercina e sextina, é a mesma coisa, só conta em 3, né? Aquela sensação em acentuação em 3. Feito? Fica aí com o contexto então dela. A gente tá agora na 6C, é a última por hoje. Tá, velho? Então foi aí, cara. Todas as levadas de Blast que eu acho que são as mais importantes. Eu não estou tocando... Tu viu que eu não toquei no assunto do Blast que o Max usa, né? Porque pra mim é sagrado aquele troço, velho, tá? Eu não vou ficar demonstrando como é que se faz aquilo, porque se quem quiser pergunta pro cara lá. Tá. Não tenho coragem de tocar nesse assunto. Beleza? Cara, é o seguinte, ó, assunto pra ti que ficou até o final do vídeo aí. Parabéns, velho, pela dedicação
e pela vontade de aprender o bagulho, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? E deixa um like e, velho, deixa um comentário também, saca? Pra ti que não tá ligado, tem um sininho ali no YouTube, ali embaixo ali, perto de onde tu te inscreve. Aquele sininho, se tu clicar nele e deixar ele ativado, ele vai te avisar quando que o próximo vídeo vai aparecer, tá? Vai pro ar. Então, assim, porra, não custa nada, né? Deixar aquilo ali. E aí, quando aparecer o Moreno de novo na área, tu já tá ligado automaticamente. Não precisa ficar vendo os posts no Facebook lá que eu boto. Tá? Isso ajuda muito, cara, pra dar visibilidade e relevância do meu canal. Então, se tu quiser dar essa força aí, né? Deixa ali um comentário, dá o like, pá. Que pra mim a parte mais bacana de toda, de fazer o canal, é exatamente interagir com a galera, tá? Conhecer pessoas ali diferentes, enfim, e trocar essa ideia sobre batera. Beleza? É nóis. Se falamos na próxima, gurizada.